E aí, família Barrados, chegamos para os nossos palpites para a 24ª rodada do Brasileirão Série A. Editor, roda a vinheta e vamos para os palpites. Clássico goiano. O Goiás vem da vitória para cima do time do Galo, grande vitória jogando fora de casa. Em uma grande oportunidade que tiveram, mataram a partida. Gol do Pedro Raul. Sempre ele tá jogando bola demais, é gol toda hora. O Pedro vive um grande momento. Agora o Atlético Goianiense é o próximo adversário do Goiás. Atlético Goianiense que ficou no empate no jogo contra o Cuiabá. Saíram na frente, mas acabaram cedendo o empate no segundo tempo. Jogaram o segundo tempo com 1 a menos, já que na reta final do primeiro tempo, o Atlético teve um jogador expulso. Acabou sendo um bom resultado esse empate contra o time do Cuiabá. O Atlético não perde há 3 rodadas, mas segue na zona de rebaixamento na penúltima posição. Precisa de vitórias. Para esse jogo entre Goiás e Atlético Goianiense, eu aposto no empate 1 a 1, é o meu palpite. O Coxa vem de 4 derrotas seguidas no Brasileirão. A última foi no jogo contra o Fluminense. O time até tentou esboçar uma reação durante a partida, conseguiram encostar no Fluminense no marcador durante o jogo. O Fluminense fez 2 a 0, o Coxa diminuiu para 2 a 1. O Flusão fez 3 a 1. O Coxa diminuiu para 3 a 2. Só que na reta final do jogo levaram mais 2 gols e o placar fechou em 5 a 2 para o Fluminense. O time está na zona de rebaixamento e agora encara um adversário direto, é o Avaí, que está logo acima do Coxa na tabela. O Avaí que também não vive um bom momento, não vence há 6 rodadas no Brasileirão. Na rodada passada foram derrotados pelo Internacional, derrota dolorosa, já que o gol da vitória do Inter saiu na reta final do jogo, no último lance, praticamente numa cobrança de pênalti. O Avaí podia ter saído pelo menos com um empate desse jogo. Bom, para a partida entre Coxa e Avaí, eu aposto no Coritiba. Coritiba 1 a 0 vai ser o meu palpite. O Flusão vem da goleada para cima do Coxa na rodada passada. O Fluminense assumiu a vice-liderança da competição. O Fluminense está jogando em bom nível nesse Brasileirão. O Diniz conseguiu acertar o time e está fazendo uma excelente campanha na competição nacional da Série A até o momento. Agora encaram o líder da competição, o Palmeiras, que deve usar reservas nessa partida, pensando no jogo da Libertadores. Palmeiras que vem do empate no jogo contra o Flamengo, tiveram a sequência de vitórias interrompida pelo Malvadão, mas continuam na liderança isolada da competição. O Palmeiras está bem demais no Brasileirão e o Fluminense também, ou seja, promessa de um jogaço, líder contra vice-líder. Eu aposto na vitória do Fluminense jogando no Maraca. Fluminense 2 a 1 vai ser o meu palpite. O Vozão não vence há 5 rodadas no Brasileirão, estão bem próximos da zona de rebaixamento. Na rodada passada ficaram no empate no jogo contra o RB. Saíram na frente, mas na reta final do jogo acabaram levando um gol. Saíram na frente cobrando pênalti e acabaram cedendo o empate também numa cobrança de pênalti. O Ceará que agora vai ter pela frente o Atlético Paranaense, que está lá na parte de cima da tabela, na 6ª colocação, mas não vence há 2 rodadas no Brasileirão. Na rodada passada ficaram só no empate no jogo contra o América Mineiro. O Atlético que tem jogo da Liberta na próxima semana, ou seja, deve poupar titulares nessa partida da 24ª rodada. Com isso, eu aposto no Vozão vencendo essa partida por 2 a 0. 2 a 0 Vozão é o meu palpite para esse jogo. O São Paulo empacou no meio da tabela, não consegue sair do meio da tabela o time comandado pelo Ceni. Dos últimos 5 jogos, perderam 3, empataram 1 e ganharam apenas uma partida. O São Paulo vem da derrota para o Santos na rodada passada. Agora encaram o time do
Fortaleza, que vai tendo uma recuperação impressionante nesse Brasileirão. Vem de 4 vitórias seguidas. O time cearense conseguiu deixar a zona de rebaixamento, mas precisa continuar vencendo para se afastar de vez do Z4. Promessa de um bom jogo entre São Paulo e Fortaleza, mas eu aposto na vitória do Fortaleza jogando fora de casa. Fortaleza 1-0 vai ser o meu palpite para esse jogo. O América Mineiro teve a sua sequência de vitórias interrompida pelo Atlético Paranaense, ficaram só no empate. Mas o lado bom é que o América Mineiro não perde as 5 rodadas. Ficaram aí com 4 vitórias seguidas e um empate nos últimos 5 jogos. O América está bem nesse Brasileirão até o momento. O empate jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense é um bom resultado. É sempre difícil jogar na casa do Furacão. Agora o América encara o time do Atlético Mineiro, que não vive um bom momento, não conseguiu se acertar ainda no comando do Cuca. O Cuca que já começa a ser questionado pela torcida do Galo. O Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos do Brasileirão, perdeu 4 partidas e venceu apenas um joguinho. A fase não é boa. Agora, o Atlético tem que se concentrar em conseguir pelo menos uma vaga na Libertadores, uma vaga direta na Liberta. Pensar em título tá difícil para o Galo nessa altura do campeonato. Bom, para o clássico entre América e Atlético, eu aposto no empate 2-2, vai ser o meu palpite. O Botafogo não vence há 4 rodadas no Brasileirão. São 3 empates seguidos. O time não consegue se encontrar sob o comando do Luiz Castro. O time está cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. Agora encaram o Flamengo no Clássico Carioca. O Flamengo, que teve a sua sequência de vitórias interrompida pelo Palmeiras, ficou só no empate. Usaram o time reserva e mesmo assim conseguiram dificultar a vida do time do Palmeiras. Jogando fora de casa, o Malvadão foi bem no jogo, mas não conquistou a vitória. O time do Flamengo segue sonhando com o título, mas está um pouco complicado. No momento, o Palmeiras abriu demais. Bom, eu espero um bom jogo. O Flamengo deve usar reservas de novo aí nesse jogo contra o Botafogo, já que joga pela Liberta na próxima semana. Mas eu aposto na vitória do Flamengo. O Flamengo 2-0 vai ser o meu palpite para esse jogo. O Cuiabá ficou só no empate no jogo contra o Atlético Goianiense. Acabou sendo um resultado ruim. O Atlético saiu na frente, mas teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. O Cuiabá conseguiu buscar o empate na segunda etapa, podia ter saído com a vitória, mas não conseguiu buscar essa virada na partida. Agora o Cuiabá encara o Santos, que vem da vitória para cima do São Paulo no Clássico Paulista. O time do Santos está na parte de cima da tabela, apesar de não apresentar um grande futebol, está conseguindo bons resultados. O Peixe é favorito nesse jogo, na minha opinião, nesse jogo contra o Cuiabá. Eu aposto na vitória do Santos. Santos 1-0 vai ser o meu palpite para esse jogo. O Inter vem da vitória suada para cima do Avaí no último lance do jogo. O time colorado conseguiu conquistar os 3 pontos, cobrando pênalti, garantiram a vitória. O Inter vem de 2 vitórias seguidas no Brasileirão, buscam o G4 da competição. Agora encaram o Juventude, lanterna da competição, que ficou no empate contra o Botafogo na rodada passada. Vacilaram, estiveram na frente no placar por 2 vezes, mas permitiram que o Botafogo chegasse ao empate por 2 vezes. A situação do Juventude é muito complicada nesse Brasileirão, são um dos mais fortes candidatos ao rebaixamento nesse momento do campeonato. Eu espero uma vitória tranquila do Internacional nessa partida. Inter 3-1 vai ser o meu palpite para esse jogo entre times gaúchos. O
Corinthians não vence há 3 rodadas no Brasileirão, mas mesmo assim consegue se manter na zona de classificação direta para a Liberta e estão no G4. Na rodada passada foram derrotados pelo Fortaleza. O Corinthians poupou titulares e acabou sendo derrotado nesse jogo. Agora o Coringão vai ter pela frente o time do Red Bull, que também não vence há 3 rodadas no Brasileirão. Na rodada passada ficaram no empate no jogo contra o Ceará. Saíram atrás e foram buscar o empate já nos acréscimos. Pelas circunstâncias do jogo, acabou sendo um bom resultado. Para o jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, eu aposto na vitória. Não, vou apostar no empate. 1-1 vai ser o meu palpite para esse jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixo aqui meu salve para o Newton Santos, para o Ced e para o Douglas Palpiteiro. Tamo junto! Valeu e fui!